Para você que não sabe, nós estamos na temporada chamada Reflexão e Paixão. Reflexão no sentido de refletir, de estudar, de analisar, de ser um pouco mais frio para algumas coisas, mas paixão em ser quente, fervoroso, amar, chorar e equilibrar essas duas coisas no sentido bom de cada uma, ser ao extremo de um e ao extremo do outro, porém não nos seus defeitos, mas nas suas qualidades. Seu extremo de reflexão, estudar ao máximo a palavra de Deus, orar muito, pensar nas coisas mais racionais, mas também ser o extremo de fervoroso, apaixonado, amar a Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso e hoje eu vou entrar nessa temporada, eu vou abordar esse assunto. O tema da pregação hoje é fé retrospectiva e fé prospectiva. Diga comigo, fé retrospectiva e fé prospectiva. Isso aí. Vamos ver, Tito capítulo 2, no versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Antes de falar desse versículo-chave, eu queria tratar alguns assuntos com você hoje. Eu tenho pensado um pouco, refletido no mundo, nas coisas, na igreja, na nossa vida, e eu tenho percebido que uma das coisas que a gente tem muito hoje, as pessoas têm muito, é um negócio chamado complexo de inferioridade. Diga comigo, complexo de inferioridade. Isso é um problema, irmão, dentro da igreja e fora dele. Hoje em dia as pessoas buscam muito ser bem-sucedidas, não só no sentido de ter alguma coisa, mas bem-sucedidas no sentido de suprir o seu complexo de inferioridade. Ela quer ser alguma coisa para mostrar para alguém que ela não é tão inferior como aquele alguém demonstra para ela ser. Ela quer mostrar que ela é muito mais inteligente do que os professores da escola achavam. Ela quer mostrar que ela é muito mais capacitada do que aquele patrão que mandou ela embora aquela vez e ela ficou muito chateada. Há um complexo de inferioridade. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas hoje no mundo isso é um pouco mais exagerado. Por outro lado, você tem o marketing da vida que aproveita muito bem isso. E aí você vê as apelações na TV, nos jornais, ou aqueles que querem bombar suas redes sociais, e aí eles postam aquelas frases muito bonitas, né? Você pode ser mais feliz do que você é, né? Você é muito melhor daquilo que você pensa. Não deixe de dizer que você não é capaz, porque você é. Seja feliz, você pode ser muito mais daquilo que você pensou. E por aí vai, tantas frases que em qualquer livro de autoajuda você encontra. Se parasse por aí, quando nós olhamos para o mundo e dizer, bom, Carlos, mas as pessoas não conhecem Deus, então é natural que elas tenham isso no coração. Se parasse por aí, a gente até entenderia, realmente. Aquele que tem falta de Deus, é natural que ele busque se completar ou suprir a sua inferioridade, mas o problema é que não para aí. O problema é que a gente entra da igreja e se começa a usar jargões e frases que não são bíblicas, mas que dão essa coisa de autoajuda, né? Você vai ser abençoado, Deus vai restituir, não só 7 vezes, é 14, é 18, Ele vai restituir tudo na sua vida. Você é muito especial para Deus, não que você não seja, mas são frases que vai alimentando essa inferioridade que às vezes está dentro do coração. E aí a pessoa chora e ela dramatiza, Deus, como o Senhor falou comigo neste culto, mas na verdade foi alguém que colocou algumas frases de autoajuda de um livro e só transformou essa frase com um pouquinho de Deus vai fazer, ou um pouquinho de o Espírito Santo está agindo, e aí a gente, por ser movido pela emoção, acha que é Deus que está falando tudo aquilo. Nada contra, posso chegar aqui um dia e dizer para você, olha, Deus vai te abençoar. Mas eu digo que há muitas vezes um sentido em suprir essa carência que o mundo tem hoje. O problema, irmãos, é que a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário. Nós, na semana passada, falamos um pouco do povo de Moisés, do povo de Israel, e eu quero voltar um pouquinho nisso. O que nós mais vemos em Moisés e com o povo de Israel não são essas profetadas ou essas palavras de autoajuda.
O que nós mais vemos em Moisés falando com o povo e Deus tratando o povo é palavras duras, palavras de disciplina, palavras que trazem confronto no caráter daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas vidas. A questão é que a gente vê no povo de Israel, na vida de Moisés, nada de palavrinhas bonitas escritas num livro ou por qualquer pessoa, mas palavras que vêm diretamente do coração de Deus. Por outro lado, alguns podem pensar assim, mas cara, mostra isso daí para mim. Eu quero ler com você rapidinho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz. Deuteronômio 8, 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O objetivo de Deus, levando o povo de Israel para o deserto, era prová-los, era humilhá-los, era ver se eles iriam obedecer a palavra de Deus. Se eles iam olhar e dizer, Deus, eu não sou nada, humilhar nesse sentido, eu não sou nada e o Senhor é tudo e eu quero te obedecer. Ou seja, esse versículo mostra isso que nós estamos falando, que o objetivo de Deus em tratar o povo não era suprir o seu complexo de inferioridade, mas era transformar o seu caráter para ele não ter mais esse complexo. Porque, irmãos, quando nós derramamos essa palavra, olha, você vai ser e receber aquilo que você é e tal, aquela coisa toda, você vai sair daqui e na primeira situação que você bater na sua vida, que vir de encontro com o seu complexo vai falar mais alto e aquela palavra que você era especial você já vai esquecer. Até chegar num outro culto e você vir de novo e eu dizer a mesma coisa, e aí você vai sair daqui animado, mas no outro dia é só acontecer alguma coisa ou no mesmo dia e você vai desanimar de novo. O que Deus queria fazer com o povo de Israel aqui não era um povo fraco, que quando alguém batesse na cara deles, eles abaixassem e dizem, eu não presto mesmo. E não no sentido de prestar como humano espiritual, mas no sentido de dizer, eu não sou capaz para fazer nada. O que Deus queria fazer, vocês vão ser humilhados, vocês vão aprender, vocês vão passar difícil, vocês vão obedecer as minhas leis, mas tudo isso é para que vocês sejam felizes. Se vocês analisarem, irmãos, o Antigo Testamento, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, as leis que Deus coloca para o povo de Moisés, todas as leis que derrama através de Moisés, para o povo de Deus, são leis que no final vão fazer os homens felizes. Então você pode perguntar assim, cara, então onde está o amor de Deus? Porque nessa passagem diz que ele queria humilhá-los, prová-los. O amor de Deus está em querer que eles sejam felizes. Só que, para o homem ser feliz, ele precisa obedecer a Deus. Porque Deus criou o homem, então ele conhece o que o homem precisa. Então ele diz, olha, vai por esse caminho, porque esse caminho é bom. E aí você obedece. E aí você é feliz. O objetivo das leis era para que o povo e as outras nações olhassem para a descendência de Abraão, e nós estamos falando no momento de Moisés, então passou Abraão, Isaac, Jacó, José e aí Moisés. E olhasse para aquele povo e dissesse, olha, eu quero seguir essas leis aí. Eu quero fazer o que vocês fazem, porque a sociedade de vocês é diferente. A cidade de vocês é diferente, vocês vivem de uma forma da onde vocês tiraram essa coisa sobre saúde, da onde vocês tiraram essa coisa sobre meio ambiente, da onde vocês tiraram essa coisa de lei justa. Nós não temos capacidade para pensar isso. E aí eles iam dizer, foi Deus que nos deu. Olha, então eu quero seguir esse Deus também. Era esse o objetivo de Deus com relação às leis, mas não foi isso que aconteceu. Os homens não seguiram as leis de Deus. Mas isso é um outro capítulo da história. O que eu quero falar é que, mesmo em meio às provações de Deus no deserto, havia amor de Deus sobre aquele povo. Porque o objetivo de Deus era fazê-los felizes. Agora, tem algo que havia no povo de Israel, ou pelo menos alguns homens de Deus, que fazia essa diferença em viver uma vida feliz. O que eu quero falar, e eu volto, depois você vai entender por que eu falei tudo isso no finalzinho. Eu quero falar sobre essa fé retrospectiva e a fé prospectiva. Nós lemos um versículo agora que diz, a salvação de Deus veio para todos os homens. Todos. Aqueles que estão depois da graça, Jesus, a divisão da história humana,
mas antes de Jesus, porque a salvação veio para todos os homens. Cara, como que um judeu vai ser salvo se ele não aceitou Jesus? Como que alguém vai ser salvo naquela época se Jesus não tinha vindo? Eu vou mostrar para você hoje. Abra comigo em Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. Versículo 53. Gênesis capítulo 31, versículo 53. Então o que nós vamos falar agora? Sobre a fé retrospectiva e a fé prospectiva. Quem nós vamos falar? A vida de Jacó. Nós vamos pegar esse homem aqui e falar aonde estavam essas duas fés na vida de Jacó. Então primeiro, Gênesis 31, versículo 53. Olha o que diz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Quero ressaltar esse finalzinho. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. O que é uma fé retrospectiva? Fé retrospectiva é você crer em algo que já aconteceu. Retrospecto. Já viu no final do ano? Retrospectiva 2014, por exemplo. É você crer em algo que aconteceu. É algo que já está escrito. É algo que já foi vivido. É algo que já foi falado. Mas não deixa de ser uma fé, porque você tem que acreditar em algo que você não está vendo naquele momento. Você não viu, mas alguém viu. Esse texto aqui diz que Jacó faz um juramento em nome do temor de Isaque, seu pai, que por sua vez é filho de Abraão, que era avô de Jacó. Ou seja, ele está fazendo um juramento em cima do temor, em cima do ensinamento que Isaque tinha com relação a Deus e que Abraão também tinha por sua vez. O que nós estamos falando é que Jacó tinha, na sua fé retrospectiva, o que ele tinha aprendido com o seu avô, com o seu pai, com os homens que viveram antes dele. É algo mais real, é algo mais racional, é algo mais refletivo. É uma pessoa que reflete, ele refletia nas palavras, talvez não havia uma Bíblia, mas nas palavras que aqueles homens viveram, nas experiências de Abraão, nas experiências de Isaque. Diz a palavra que o Jacó, quando chega lá, ele diz, eu quero fazer aqui um juramento em nome do temor do meu pai Isaque. Ou seja, em nome de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele crê, eu quero falar sobre isso. Então nós aprendemos aqui sobre a fé retrospectiva, é crer em algo que já aconteceu. Você acredita porque de alguma forma você não está vendo no real, porém é algo que é um pouco mais racional. Poderia chamar assim, uma fé mais racional. Porém Jacó também tem a sua fé prospectiva. Está em Gênesis capítulo 49. Abra aí comigo. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Olha o que diz. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Vamos situar aqui. Jacó está lá no seu leito de morte, e ele chama dos seus 12 filhos para profetizar na vida de cada filho. Aqui é a profecia sobre Judá. Mas tem um negócio diferente sobre Judá que ele fala, porque ele diz, o cetro não se apartará de Judá, tudo bem, a profecia para ele. Nem o bastão do comando de seus descendentes, até que, tem um divisor, venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. De que ele está falando aqui? De Jesus. A crença aqui, a fé prospectiva de Jacó, é a fé no Messias. Ele está dizendo, olha, nessa geração desse meu filho aqui, vai acontecer uma coisa diferente. O bastão não vai sair da mão dele, vai ficar nessa descendência, até que chegue um momento onde alguém que merece esse bastão, alguém que merece esse cetro, venha. Ele cria em Jesus. Mas espera aí, nós estamos falando de Jacó pré-mosaico, antes das leis mosaicas. E esse Jacó cria e acreditava que Jesus viria um dia salvar a humanidade. Isso é fé prospectiva, é acreditar em algo que vai acontecer e que não tem prova nenhuma que vai acontecer. A não ser a própria fé. É uma fé mais emocional, é uma fé mais de amor, é uma fé mais de paixão. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar sobre a reflexão e paixão. São duas fés necessárias para todos do Antigo Testamento.
Uma fé que crê em algo que ele aprendeu com seus pais ou na lei mosaica. Então vamos entender uma coisa. A humanidade de Gênesis 1 até o 11, há uma humanidade que Deus trata com toda ela. A partir do Gênesis 12, Deus separa um povo. E eu vou deixar para uma outra pregação para explicar o porquê. Mas enfim, em Gênesis 12 ele separa um povo. A partir de Abraão começa o povo de Israel. Então Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. 4 gerações praticamente que não havia ainda as leis de Deus. Mas eles tinham princípios. Haviam coisas nas suas experiências que foram passadas de pai para filho. Aí vem Moisés. Então por isso que a gente divide entre pré-mosaico e pós-mosaico. Porque Moisés é um divisor, ele traz as leis. Ele traz a palavra de Deus mais clara. Muito bem. A questão é que Jacó, ele refletia na palavra de Deus, e até então a palavra era as experiências dos seus pais e avós, mas ele também cria em algo que iria acontecer, algo distante, que ninguém sabia. Era uma revelação, irmãos. O que eu estou dizendo é que é necessário para que o homem seja feliz, que ele viva uma fé reflexiva, uma fé de reflexão, uma fé que raciocine, uma fé que tenha uma base, e é a fé retrospectiva. Por outro lado, é necessário para o homem também viver uma fé que ele espera em algo que ele não sabe que vai acontecer, ele não tem certeza talvez, ele não tem bases escritas, mas a fé dele, ele diz, olha, isso vai acontecer lá na frente, porque Deus vai fazer, porque eu amo Deus, e eu sei que Ele é apaixonado por mim também, e isso vai acontecer. Isso é a fé prospectiva. Isso era necessário no Antigo Testamento. Então se você pergunta, a salvação foi para todos os homens, mas como que aqueles antes de Jesus foram salvos? Simples. Aqueles que tinham fé nas Escrituras e aqueles que tinham fé no Jesus que viria. Isso resulta a salvação dos judeus e de todos aqueles que morreram antes de Jesus vir. De alguma forma, irmãos, Jesus sempre está no meio da história. Porque ou nós, eu já vou falar mais de nós, cremos em algo que aconteceu, que é o caso de Jesus, ou aqueles homens tinham que crer no Jesus que viria à terra. Fé retrospectiva, fé prospectiva. Uma fé que traz reflexão e uma fé mais apaixonada. Muito bem. Onde entra nós nisso? Isso é do Antigo Testamento. Se nós entendemos que o Antigo Testamento é um reflexo, aliás, o Novo Testamento é um reflexo do Antigo Testamento, entendemos então que essa verdade de fé também faz parte da nossa vida. E aí nós voltamos para Gênesis, para Tito, capítulo 2, aliás. Tito, capítulo 2, volta lá. Tito, capítulo 2. Eita. Tito, capítulo 2. Versículo 11, que nós lemos, versículo chave, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora olha o versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O que é isso? Fé retrospectiva. A nossa fé. Preste atenção numa coisa agora, é importante você entender. A fé retrospectiva de Jacó e dos homens do Antigo Testamento eram nas Escrituras que tinham acontecido. A fé prospectiva era no Jesus que viria. Nós temos um inverso. A nossa fé retrospectiva é justamente no Jesus que eles esperavam que iria vir. Por quê? Porque agora nós temos relato, ele veio antes. Nós não estamos no caso do Antigo Testamento, nós estamos no caso da graça. Porém, Jesus, irmãos, ele veio também para, de alguma forma, obedecer e trazer as leis, mas agora num sentido transcultural, num sentido fora da cultura judaica. Hoje todos nós temos acesso. Mas no final é o mesmo tipo de fé. Eu creio nas Escrituras, as Escrituras que Jesus ensinou. O que Tito está dizendo no 12? Ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ele está tratando aqui de assuntos que foi dito também nas leis de Moisés, que foi dito também para Abraão e Isaac. Quando Jacó obedecia, irmãos, é o mesmo texto, é a mesma forma que ele obedecia, as leis de Deus. Agora, ele cria que Jesus viria. Cara, Jesus já veio. Muito bem, essa é a nossa fé retrospectiva. Nós cremos que Jesus já veio. Nós cremos que ele já deixou escrito o que nós precisamos seguir na nossa vida. E é muito importante esse texto. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Se fosse pegar esse versículo, daria uma outra pregação.
Eu não quero entrar nos detalhes desse texto, mas dizer sobre a fé. Agora, aonde está a nossa fé prospectiva? Versículo 14. 13, aliás, né? 12, 13. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, que qual é? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, a carta de Tito que Paulo escreveu, ele está dizendo assim, ó. Primeiro, a graça nos proporciona leis e princípios, e ele dita alguns, que Jacó também tinha. Isso é a fé retrospectiva. Mas, agora eu quero dizer algo para você, Tito. Nós também esperamos, e a nossa esperança é, quando a manifestação gloriosa de Deus acontecer, que é Jesus Cristo voltar. O que ele está dizendo é que Jesus vai vir de novo. Só que agora é uma segunda vinda, a sua volta. E é aí que está a nossa fé prospectiva. É a fé que nós acreditamos que esse Jesus virá. Não tem base, aliás, tem base bíblica, mas no sentido assim, não, ninguém sabe se aconteceu. Foram visões, foram revelações. Não dá para ter certeza, olha, está registrado na história. A história de Jesus está registrada na história, mas que Jesus vai voltar, isso pode ser ficção. O mundo vai acabar, não sei. Essa é a nossa esperança. De que um dia esse Jesus que veio e nos ensinou os princípios, vai voltar. Por que eu digo tudo isso, irmãos? Porque como Jacó, e como está escrito em Tito, nós precisamos ter essas duas vias de fé. Uma fé que reflete na palavra de Deus, uma fé que obedece os princípios de Deus, uma fé que acredita que o que Jesus falou é verdade e eu preciso obedecer. Mas uma fé também que quer que Jesus volta, que espera. E aí eu volto naquele início onde nós estávamos falando que as pessoas têm um complexo de inferioridade e que procuram suprir as suas necessidades em frases feitas, em reconhecimento. Mas o que falta para nós hoje, irmãos, é a fé no Jesus que vai voltar. Porque muitos acreditam no Jesus, a fé retrospectiva, muitos têm essa fé. Muitos acreditam que esse Jesus veio, está na história, é uma coisa mais fácil de acreditar. É uma fé mais racional, é só ler. E aí é uma questão de ter fé, de acreditar ou não. Mas é uma coisa mais verdade, é uma coisa mais clara. E depois? Sabe o que acontece? As pessoas não estão preocupadas com o que vai acontecer com a sua morte ou com Jesus que vai voltar. Elas estão preocupadas em os seus reconhecimentos na terra. Muitos têm Jesus, irmãos, não poderia dizer nem que é uma fé retrospectiva, porque muitos têm em Jesus um grande milagreiro, um filho de Deus, alguém que veio trazer salvação. Eu aceito esse Senhor na minha vida. Mas nós não aceitamos a palavra dele, não obedecemos a sua palavra. E aí já começa o erro da fé retrospectiva. Porque acreditar em Jesus, acreditar que ele é bonzinho, que ele veio, que ele fez seu sacrifício, isso qualquer um pode acreditar. Mas a fé retrospectiva começa em obedecer os seus ensinamentos. Como Jacó obedecia os ensinamentos do seu pai. Agora, se parar aí, eu só obedeço, cara. É provável que na verdade você não obedece por completo. Você não tem essa reflexão de fé quando não se tem também a fé prospectiva. A fé que Jesus vai voltar. Porque reflexão e paixão são coisas que andam juntos. Não tem como dizer, não, eu obedeço tudo ao Senhor, mas sobre a minha vida, eu quero levar desse jeito e tentar ser feliz da minha forma. Você não está obedecendo a Deus, assim, você não está colocando como prioridade a palavra de Deus, é provável que você não ama também. Os dois extremos de fé andam juntos. Fé retrospectiva no sentido de dizer, eu creio em Jesus, nas suas palavras, e vou obedecê-las. Por quê? Porque se eu obedecê-las, eu tenho uma vida feliz aqui. Agora, a vida não acaba aqui só nos seus ensinamentos. Há uma esperança, uma paixão que arde no meu coração, porque eu quero encontrar esse Jesus. Eu quero encontrar esse Senhor, ver Ele face a face, poder abraçá-lo, eu tenho amor por Ele. Essa é a fé prospectiva. Então, qual é a nossa esperança? A minha esperança é que eu arrume um emprego melhor. É aí que entra o complexo de inferioridade. A minha esperança é que eu tenha um carro que eu estou louco para comprar, cara. No final do ano vai ter o 13º.
Nós colocamos a nossa esperança nessas coisas. Só que Paulo deixa claro aqui em Tito, olha, a nossa esperança é que nós esperamos a manifestação da glória de Deus, que é Jesus Cristo, manifestado. Então, irmãos, a reflexão que eu queria deixar com você hoje é que ficar só numa fé, acreditar num Jesus milagreiro, num Jesus bonzinho, num Jesus que veio, Filho de Deus, é um princípio, é um começo, mas não é o fim. Ter fé em Jesus é ouvir as suas palavras, procurá-las entender e procurá-las obedecer. Isso é reflexão. Porém, se nós pararmos aí, nós esfriamos. Porque aí a vida se resume só nesse mundo. Para tudo aqui. Ah, olha que interessante. Esqueci de falar, e eu já termino a palavra, mas eu preciso voltar nisso. Quem garante que a profecia de Jacó foi verdadeira, né? Ele profetizou que sobre a geração de Judá viria o Jesus. Abra rapidinho comigo em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E aí passa um monte de versículo até que chega o 17, que aí você vai entender. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão. A Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Eu preciso dizer isso porque isso prova que nenhum homem, sem ser inspirado por Deus, é capaz de escrever um texto lá de Jacó, falando que ele profetizou sobre o filho dos 12, ele profetizou sobre Judá, que Jesus viria dessa geração, e de repente passa gerações e mais gerações, 14, 14, 14, até que chega em Jesus, e Jesus vem da geração de Judá. Essa é a prova bíblica que Jacó não era só uma crença, mas era uma revelação que estava no coração dele. Amém? Tudo bem, entendeu isso? Mas quero encerrar dizendo sobre esse texto, versículo 14, olha o que diz, de Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus fez tudo isso, e Deus sempre tem feito, irmãos, porque desde o princípio o objetivo de Deus era não ter separado do homem. É o homem que corre. E aí Deus vai, separa Abraão e ensina os princípios para eles serem felizes. Já que eles saíram do Éden, vamos aprender direito. Mas eles caminham para o deserto, e Deus conduz eles, ama. Lembra que, você pode dizer, cara, mas aonde está o amor de Deus em meio ao deserto? 40 anos, mas lembra quando faltou água? Em Êxodo 17, tinha água lá, ele brotou da rocha. Lembra quando faltou pão? Em Êxodo 16, ele deixou brotar pão. Lembra quando estava um sol escaldante no meio do deserto? Ele levantou uma nuvem, em Números capítulo 9. Olha, vai ter uma nuvem sobre vocês de dia e de noite, versículo 15. E aí eles estão lá, quando eles saem, a nuvem aparece. Aí a nuvem começa a caminhar, eles caminham debaixo da nuvem. Aí está frio, anoitece, a nuvem se torna uma nuvem de fogo. Está aí o amor de Deus, Ele cuida do povo. Mas o objetivo dele, irmãos, não é passar a mão na nossa cabecinha e dizer, olha, não, você é muito mais daquilo que você imaginou, você pode ser melhor daquilo. Não, ele quer dizer, olha, você precisa ser muito melhor do que isso, mas não é uma palavra bonita de autoajuda que vai te mudar. É a fé prospectiva e a fé retrospectiva. É a fé que reflete na palavra de Deus e a obedece, é a fé que se apaixona por Deus e espera que Ele vai vir. No caso do Antigo Testamento, esperava o Messias, e o Messias veio. No caso do Novo Testamento, nós esperamos o Messias voltar. E, irmão, se ele veio uma vez, e já estava escrito na sua palavra, através daqueles homens inspirados por Deus, ele vai vir de novo. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Por quê? Porque aí você vive uma vida feliz. O mais interessante é que quando a gente corre atrás da vida feliz, a gente não é. Quanto mais você tenta correr para ser feliz nessa terra, mais você vai se tropeçar. Agora, quando você para a sua vida e diz, minha vida não vale nada, porque eu não presto mesmo, então eu vou pegar e obedecer a Deus para tentar ser um pouquinho mais feliz. Você vive uma vida totalmente feliz.
Porque a sua esperança não está nessas coisas. Sabe o que isso está dizendo, irmãos? Jacó, ele não esperava ficar rico. Ele não esperava que Deus suprisse o seu alimento. Ele colocava a sua vida na mão de Deus e sabia que Deus não ia faltar nada. Clamava se fosse preciso. Nós temos que clamar por Deus, dizer: Deus, eu preciso, me ajuda. Agora, o que acontecia com Jacó, irmãos, é que na cabeça dele ele dizia: vai vir um Messias, e eu espero que esse Messias venha para salvar a humanidade, salvar a gente, vai mudar a vida de Israel. E os homens esperavam e veio. E já passou 2000 anos. E Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas muitos de nós aqui estamos pensando o que a gente vai fazer amanhã. E não estamos tendo ideia. O quê, Castro? Infelizmente, irmãos, isso é o resultado de uma vida difícil e um complexo de inferioridade que vai crescendo no coração das pessoas. Mas eu espero que alguma coisa da Escritura possa ter falado com você. E se você guardar que a fé retrospectiva é importante, o refletir, o raciocinar, o entender a palavra de Deus, mas que deixar a paixão de lado também não adianta. Se você entender e caminhar com essas duas coisas, eu posso te dizer com toda certeza, mesmo que você seja provado, humilhado em meio ao deserto, há uma terra prometida que nos espera. Não é a nossa casa nova. Eu quero também uma casa, mas não é essa. A nossa terra prometida não faz parte dessa terra. Aliás, a gente não é nem desse mundo. Como diz a palavra de Deus, Jesus vira para Herodes e Herodes diz para ele: olha, eu tenho poder para fazer muita coisa. Não, todo o poder foi dado por Deus, tá? Só para te avisar. E segunda coisa, se eu quisesse, eu mandava os anjos de Deus aqui e acabava com todo esse negócio. Só que eu não sou deste mundo. Eu sou rei, mas um reino que não é daqui. Você não entende direito, né, Herodes? Há um reino que nos espera, irmãos. Mas enquanto aqui, a nossa fé retrospectiva e prospectiva vai trazer uma vida para nós com mais sentido. O complexo de inferioridade vem muitas vezes pela vida sem sentido. A pessoa não entende por que ela está viva, por que ela está vivendo. E ela se sente inferior, ela busca achar propósitos da vida dela, mas ela não encontra. E o que começa a acontecer? Ela começa a se sentir inferior, ela começa a dizer: não, eu acho que eu não presto mesmo. Não é que você não presta, é que você está correndo atrás de propósitos para suprir a sua felicidade, e a única forma de suprir a sua felicidade é fé retrospectiva e fé prospectiva. Ah, cara, eu não entendo isso. Então tá, continue correndo assim, mas você nunca vai conseguir ser feliz. Porque você está buscando em coisas, em propósitos, em coisas da vida, em superioridade, em ser maior que alguém. E isso, irmão, não tem limite. Mas em nome de Jesus, que Deus mude o nosso coração duro, irmãos, porque olha, a gente não é fácil. Viu? Que Deus mude o nosso coração duro, que o Espírito Santo possa quebrantar o nosso coração, que seja a nossa oração hoje. Quero fazer essa oração junto com você. Estou pregando para você, mas eu preciso estar nisso. Que a nossa oração seja: Deus, quebranta o nosso coração para a gente crer mais e obedecer suas escrituras e lembrar muito mais da sua volta do que da casa que nós precisamos. Pensar na terra prometida, estamos caminhando no deserto, eu quero ir para lá. Porque lá não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, não tem pranto. Lá é só felicidade, alegria, mesa cheia de comida. E você não vai engordar e não vai ter colesterol, nem gordura no sangue. Cara, meu Deus do céu, como eu espero isso. O cordeiro lá não é sacrificado, é posto na churrasqueira. Irmão, o negócio vai ser demais. Que nós quebrantemos o nosso coração para que Deus possamos entender. A salvação veio para todos. A diferença está na fé. O que Paulo disse? A salvação não é por obras, mas é mediante a fé. A salvação não é por obras. Não é em buscar reconhecimento. A salvação é mediante a fé. Fé retrospectiva, fé prospectiva. Obediência, amor, reflexão e paixão.